Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca que é a IBFC, certo? Então se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta também desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Cara, se não é inscrito, se inscreva e assim você não perde os próximos vídeos quando eles forem lançados. Ative também o sino das notificações para você ser avisado quando eu lançar novos vídeos. Então essas questões que eu vou resolver hoje, certo? São da prova do concurso, né, de Minas Gerais de Administração e Serviços, certo? Para os cargos de nível médio. Eu resolvi também a prova de nível superior, as questões de matemática de nível superior, tá no vídeo anterior. Se você não viu, né, eu acho que eu vou deixar aqui um link abaixo e também você pode ir lá nas playlists do canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver essas questões. Então essa questão 11 ela diz o seguinte, ó: se todo x é y e nenhum y é z, então é correto concluir que... Então pessoal, a gente pode desenhar uma bolinha para representar cada símbolo desse. Por exemplo, se todo x é y, quer dizer que se eu tiver uma bolinha para ser y e todo x é y, então a gente botar todos os elementos de x vão estar dentro do conjunto de y, ou seja, qualquer x é y, se todo x é y. E nenhum y é z, então quer dizer que se eu pegar todo z aqui, eu tenho que fazer uma bolinha fora para representar z, e eu vou ter que nenhum y é z. Consequentemente, a gente conclui que se todo x é y e nenhum y é z, então nenhum x é z. Vamos para as alternativas. Todo x é z, não, né? Isso aqui é exatamente o que a gente concluiu, o contrário, né? Que nenhum x é z. Letra B, pode haver x que é z? Não, ou seja, nenhum x pode ser z, certo? Então eliminamos. Nenhum x é z. Opa, né? Então sim, a gente começa a marcar essa alternativa, né? Por quê? Nenhum x é z, foi exatamente o que a gente concluiu. Então, vamos marcar letra C. Letra D, todo y é x? Não, né? Pode existir y aqui, por exemplo, vamos botar um 2 para ser y. Se 2 for y, ele pode estar fora de x aqui, não necessariamente ser x, beleza? Então, vamos lá para a questão 12. Numa sala de aula, sabe-se que 10 crianças gostam de matemática e 12 crianças gostam de português. Se nessa sala de aula 8 crianças gostam, né, das duas disciplinas e 6 crianças de nenhuma delas, então é correto afirmar que toda criança na sala né, o total, né, de crianças. Então a gente pode desenhar aqui uma bolinha para matemática, uma bolinha aqui para português. Então aqui matemática e português. Sabemos que 10 crianças gostam de matemática, mas dessas 10... uma quantidade pode gostar também de português, né? Assim como essas 12 que gostam de português. Se na sala 8 crianças gostam das duas, então vou botar aqui 8 para interseção. Então eu posso dizer que se 8 gostam de matemática e português, então desses 10 eu vou retirar 8 e eu encontro 2. Ou seja, apenas 2 crianças gostam apenas de matemática. E quantas crianças gostam apenas de português? Exatamente esse 12, né? Menos o 8, que dá 4. Então, 4 crianças gostam apenas de português. Porém, 6 crianças de nenhuma delas. Então, vou botar aqui um conjunto fora, 6 crianças, e ele pergunta o total de crianças. Então, se a gente somar 2 e 8, vamos somar tudo. 2 mais 8 mais 4 mais 6. Então, isso aqui dá 10 e 2 e 8 dá 10. Então, 10 mais 10 dá 20. Então, o nosso gabarito é letra B. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 13 diz o seguinte, se a declaração, todo professor é estudioso. Então, novamente, a gente vai fazer bolinha, tá? Para isso, aqui, todo professor é estudioso. Então, vamos botar essa bolinha aqui para estudioso e outra bolinha aqui dentro para prof, tá? Ou seja, se é professor, então é estudioso. For verdadeira, então a alternativa que corresponde a uma argumentação correta é: Paulo é estudioso, então é professor? Não, Paulo pode estar aqui, tá? Pode, por exemplo, estar aqui, Paulo
Então a gente não conclui isso daqui, né? Paulo é estudioso, então é professor? Não. Ele pode ser estudioso e não necessariamente ser professor. Agora, se ele for professor, necessariamente ele é estudioso, certo? João não é professor. Ele não é professor, então não é estudioso? Errado, porque todo professor é estudioso, né? João não é professor, então não é estudioso, certo? Bom, o que a gente pode concluir também é que se é professor, se é prof, né? Então é estudioso, né? Então é estudioso, certo? E a recíproca é verdadeira, né? Se a gente fizer, ó, não é estudioso, certo? Porque isso aqui é uma premissa, se P, então Q. E a equivalência lógica para isso é não Q, então não P, beleza? Então, se não é estudioso, então não é professor, né? Não é professor. O que a gente não pode concluir é que se ele não é professor, então não é estudioso, né? Porque ele pode não ser professor, certo? E também não pode, e não necessariamente vai ser estudioso. Por exemplo, as pessoas que estão aqui fora, certo? Por exemplo, João, né? João, aqui, ó. Ele pode não ser professor e ainda não ser estudioso. Então, vamos eliminar também letra B. Todo estudioso é professor? Não, né? A gente não pode concluir isso aqui, a gente só pode concluir que se é professor aqui, ó, então é estudioso, tá? Se é professor, então é estudioso. Todo estudioso, foi isso que eu li, né? César não é estudante, então não é professor. Bom, se César não é estudante, aqui, ó, não é estudante, então não é professor, né? Aqui, essa conclusão é equivalência lógica. E isso é bem lógico, né? Porque se ele não é estudante, ó, ou seja, o estudante não é estudioso, tá aqui fora, ó, não é estudioso, então ele não pode ser de forma alguma professor, certo? Então, por exemplo, César, aqui, ó, César, tá aqui, ó. Se ele não é estudioso, ele não pode ser de forma alguma professor, beleza? Então, a gente marca, sim, letra D, o nosso gabarito. Vamos lá para questão 14. Sabe-se que o valor lógico de uma proporção A é verdadeira, né? E o valor lógico de uma proporção B é falso. Então, vamos anotar isso daí. Então, A tem um valor lógico verdadeiro e B tem um valor lógico falso. Vamos para as alternativas. O valor da disjunção entre A e B é verdadeiro. Bom, o que é disjunção? É aquele ou, né? Ou seja, um verdadeiro ou falso. Isso daqui tá, dá verdadeiro, beleza? Então, a disjunção aqui a gente já marca como correto. Vamos ver as demais. O valor lógico da conjunção A e B é verdadeiro. Pessoal, conjunção é o I, né? Ou seja, verdadeiro e falso não pode dar verdadeiro, né? Isso daqui é falso, tá? Falso. Deixa eu resumir a tabelinha para vocês aqui, ó. A gente tem aqui uma disjunção. Então, se a gente tem verdadeiro, verdadeiro, a conclusão é verdadeira. Se a gente tem um verdadeiro, um falso, eu botei falso aqui, né? Mas é verdadeiro. Deixa eu voltar aqui. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Um verdadeiro e um falso, né? Dá verdadeiro. Um falso e um verdadeiro dá verdadeiro. Agora, se a gente tiver as duas falsas, aí sim a gente tem um valor lógico falso. Agora, a conjunção, tá? Conjunção. Se a gente tiver verdadeiro, verdadeiro, então a gente tem uma conclusão verdadeira aqui, beleza? Uma proporção verdadeira. Se a gente tiver um verdadeiro e falso, isso daqui dá falso. Se a gente tiver um falso e um verdadeiro, deixa eu voltar aqui, verdadeiro, isso daqui dá falso também. Agora, se a gente tiver falso e falso, aí sim também a gente tem falso. Beleza? Então, se o valor lógico da conjunção entre A e B é verdadeiro, não pode ser verdadeiro, só pode ser falso. Vamos eliminar. Letra C. O valor lógico de A condicional B é verdadeira. Vamos lá, condicional. Ó. Condicional.
Se a gente tiver um valor lógico verdadeiro, verdadeiro, isso daqui dá verdadeiro, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, verdadeiro. Se a gente tiver um verdadeiro e falso, aí sim isso daqui dá falso, tá? Se a gente tiver um falso e um verdadeiro, isso daqui dá verdadeiro. Se a gente tiver um falso e falso, a gente vai ter uma conclusão verdadeira. Então, na condicional, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se a gente tem a primeira verdadeira aqui, ó, primeira verdadeira e condicional falsa, então a gente tem uma condição falsa aqui e ele disse que era verdadeiro, portanto a gente elimina. Letra D, o valor lógico da bicondicional entre A e B é verdadeiro. Bom, vamos formar lá a bicondicional, ó. Bicondicional. Pessoal, ela só vai ser verdadeira se as duas forem iguais. Por exemplo, verdadeiro, verdadeiro, bicondicional. Então, a gente tem uma conclusão verdadeira. Se a gente tem uma conclusão verdadeira e falso, então isso aqui é falso. Se a gente tem uma conclusão falsa e verdadeiro, isso aqui é falso. Agora, se a gente tem falso e falso iguais, então a gente tem verdadeiro. Ou seja, ela só vai ser verdadeira se as premissas forem iguais, né, na sua condição de ser verdadeira ou ser falso, né? Então, quando ele diz aqui, ó, que a gente tem um valor lógico da bicondicional A e B é verdadeiro, ou seja, a gente tem um A que é verdadeiro se somente se falso, isso aqui só pode ser falso, tá? Então, de fato, a gente marca aqui como a nossa alternativa correta, letra A, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 15, ele diz o seguinte, ó. Considerando o conectivo lógico bicondicional entre duas proporções, é correto afirmar que seu valor lógico é verdadeiro se. A gente acabou de ver aqui, né? Ela só vai ser verdadeira se as duas forem iguais. Então, letra A. Somente as duas proporções tiverem valores lógicos falsos? Não, né? Ele pode ser verdadeiro, verdadeiro para dar verdadeiro, ou falso e falso para dar verdadeiro, tá? Essas duas condições aqui, ó. Então, a gente elimina letra A. Somente as duas proporções tiverem valores lógicos verdadeiro, falso também. Uma proporção tiver valor lógico falso e outra proporção tiver valor lógico verdadeiro. Errado, as duas têm que ser iguais, né? As duas proporções tiverem valores lógicos iguais. Exatamente isso daqui, né? Letra D, o nosso gabarito. Foi exatamente o que a gente viu anteriormente. Questão 16. Em lógica, pode-se dizer os três tipos de raciocínio são aqui, ó, dedução, logicamente, que a gente... Indução, já eu explico isso para vocês. Dedução, indução e abdução. Se for dada uma premissa, uma conclusão e uma regra pela qual a premissa implica a conclusão, então podemos dizer que, ó, o que ele deu? Ele deu o seguinte, ó, se for dada uma premissa, uma conclusão e uma regra pela qual a premissa implica a conclusão. Então a gente tem, se a premissa a gente implica a conclusão. Deixa eu explicar cada uma dessas ideias para vocês. A dedução, você vai deduzir a partir de algumas premissas, de algumas informações consideradas verdadeiras. Então, você vai ter uma espécie de conclusão aqui, ó, certo? Conclusão. Você vai deduzir a partir de determinadas informações. Nessa indução, aquela conclusão que você tira a partir de uma repetição de elementos, certo? Repetição, né? Vou botar aqui a palavrinha-chave é repetição, tá? Como, por exemplo, o seguinte, você tem 2, 4, 6, 8. Aí aqui, ó, 2 para 4 aumentou 2, 4 para 6 aumentou 2, 6 para 8 aumentou 2. Aí você vai, por indução, entender que o próximo elemento seria 10, né? Então, isso aqui a gente vai induzir por indução. Já a abdução, você vai tomar como uma sugestão de uma verdade, ou seja, que a partir de uma sugestão da premissa, você vai concluir uma conclusão, certo? Exatamente o que ele fala aqui, quando ele faz essa pergunta. Se for dada uma premissa e uma conclusão, aqui, ele foi dada uma premissa e uma conclusão.
Agora, quando ele diz em uma regra pelo qual a premissa implica a conclusão, ou seja, você vai sugerir que a partir dessa premissa você conclui determinado fato, você está falando de abdução. Então, se a gente for para as alternativas, não pode ser dedução, nem indução e nem indução aqui, ó. Só pode ser abdução, tá? Porque a partir de uma premissa você vai, né, ter a sugestão de que você conclui determinado fato. Então, aqui a gente marca a letra C como nosso gabarito. Eu trouxe também um textinho aqui como resumo para fixar esse conteúdo. A dedução prova algo que deve ser. Então, a gente vai provar algo, certo? A partir de alguns elementos. Então, a palavrinha-chave aqui é a prova. Você vai provar algo. Como, por exemplo, você tem aqui um triângulo retângulo aqui. A hipotenusa A, os catetos B e C. E você, a partir dessas premissas, você vai provar que o quadrado da hipotenusa é igual, né, à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, C ao quadrado mais B ao quadrado. Então, você vai provar através de argumentos, certo? Já a indução, tá, ele mostra algo que atualmente é operatório. Ou seja, se você tem 2 para 4 vai 2, 4 para 6 vai 2, 6 para 8 vai 2, o próximo número, né, de forma operatória, por repetição, você vai concluir o próximo número, por exemplo. Né? Então, a gente tem aqui operatório para, né, a gente se referir à indução. Já a abdução faz uma mera sugestão de algo que pode ser. Então, quando ele diz que a gente só tem uma premissa, então a gente faz uma sugestão de algo que a gente vai ter como conclusão, beleza? Então, de fato, a gente só pode marcar letra C. Beleza? Vamos lá para a questão 17. Considerando a proporção composta, se Carlos é advogado, então a gente tem aqui, ó, se Carlos é advogado, a gente tem um P, tá? Se Carlos é advogado, ou atleta. Então, se Carlos é advogado ou se Carlos é atleta, então só essa palavrinha aqui é o nosso Q. Então, ó, então a gente tem, se Carlos é advogado ou atleta, então eu vou botar um P, o Q, tá? Então, faz academia, então faz academia a gente tem um R, então um R aqui, e não gosta de animais, e S, tá? Não gosta de animais, a gente vai botar um S aqui. Desse modo é correto afirmar que o total de proposições simples, né, nessa frase é igual a. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, né, 4 proposições simples. Marcamos letra B. Vamos lá para a questão 18. Diz que dois conjuntos A e B não vazios são disjuntos se. Pessoal, antes de a gente for para as alternativas, vamos saber o que é que dois conjuntos não vazios são disjuntos, que são conjuntos disjuntos, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o conjunto A e a gente tem aqui o conjunto B. Se a gente fizer a interseção, certo? A interseção de A com B, certo? Isso aqui não existe, tá? Ou seja, não tem elementos em comum, ou seja, A interseção com B, não temos elementos em comum, beleza? Então, vamos lá para as alternativas. A união A, B for um conjunto vazio? Não, né? Por exemplo, isso aqui os elementos de A podem ser 2 e 3, e, por exemplo, B pode ser 4 e 8. Então, se a gente fizer A união com B, vai ser basicamente eu pegar os elementos de A, que é 2, 3, e 4 e 8, né, que é os elementos de B. Então, ele não vai ser necessariamente vazio, tá? Esses conjuntos aqui, eles são disjuntos, porém, a união dos dois, né, não é vazio. Então, vamos eliminar. Se a interseção entre elas é um conjunto não vazio. Pessoal, ele tem que ser exatamente o contrário, né? A interseção dos dois tem que ser um elemento vazio. Então, vamos eliminar. Se a diferença entre A e B for um conjunto unitário, não, né? Não necessariamente. Isso daqui. A gente pode ter, por exemplo, a diferença de A menos B, certo? Ó, todos os elementos de A é 2 e 3. Não temos elemento comum, então vai sobrar 2 e 3 aqui como A menos B. Ou seja, dois elementos e esses dois conjuntos são disjuntos. Então, vamos eliminar. Se o conjunto A não tiver elementos comuns,
ao conjunto B. É exatamente isso. Ó. Não, o que são elementos comuns? Certo? São elementos que fazem a interseção dos dois conjuntos, tá? Então aqui a gente marca letra D, beleza? Vamos lá para a questão 19. Um professor pretende formar grupos com seus 20 alunos para apresentar um trabalho de forma que cada grupo tenha exatamente 2 alunos. Nessas circunstâncias, o total de grupos distintos que podem formar é igual a... Então, pessoal, a gente pode formar... a gente tem 20 alunos. A, B, C, D, E, F, G, etc. E ele quer que você forme grupos com 2 alunos. Por exemplo, pode ser A e B, né? O grupo pode ser A e B. Pode ser, por exemplo, B e C. Pode ser, por exemplo, D e E. Ou pode ser, por exemplo, A e G. E etc, né? Etc. Com os 20 alunos. Porém, se você, né, pegar o aluno BA, por exemplo, BA, isso aqui ainda assim será o mesmo grupo. Ou seja, esses dois serão iguais, o mesmo grupo. Né? Por exemplo, o aluno A com o aluno B, ou o aluno B com o aluno A. Então, o mesmo grupo, certo? De alunos. Ou seja, a ordem, certo? A ordem disso aqui não importa para a nossa contagem, certo? A ordem não importa para a contagem. Então, a gente tem que retirar a quantidade de elementos repetidos. Quando a gente retira a quantidade de elementos repetidos, a gente usa combinatória, tá? Então, a combinatória diz que a gente quer pegar de um total de 20, a gente vai escolher quantos 2 alunos para fazer grupos, ou seja, a gente vai escolher 2. Então, o que é a combinação? A combinação é a quantidade do total fatorial, né, dividido pelo total menos a quantidade de elementos ou alunos, nesse caso, formarem grupos. Então, fatorial dividido agora pelos elementos repetidos, ou seja, 2 fatorial. Tá? Então, isso aqui, 20 fatorial, é 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. A gente vai dividir por 20 menos 2, aí dá 18 fatorial, e 2 fatorial é 2. Então, a gente vai fazer umas eliminações, por exemplo, 18 fatorial com 18 fatorial. Aí a gente vai dividir 20 por 2, que dá 10. E a gente vai fazer, né, aqui, ó, deixa eu fazer aqui embaixo, a gente vai dizer que 10 vezes 19 é igual a 190. Ou seja, nossa solução é letra A. E é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá para a questão 20. Questão 20 diz o seguinte, ó. Considerando as letras da palavra combinatória, né? Então, se tivesse que se escolher uma única letra, a probabilidade, tá? A probabilidade de ele ser a letra A é aproximadamente igual a. Pessoal, então, antes de a gente resolver essa questão, vamos ver o que é probabilidade. Bom, a probabilidade, eu gosto de definir ela da seguinte maneira. Ela é a quantidade de possibilidades de um evento acontecer. Por exemplo, nesse caso aí, é acontecer a letra A. Então, a gente tem 2 possibilidades, por exemplo. Dividido pelo total de possibilidades de um evento acontecer. Então, dividido pelo total de possibilidades desse evento acontecer. Né? Então, qual é o total de possibilidades? São o total de letras, tá? Então, quantas possibilidades do evento de sair a acontecer? Eu tenho 1 e 2, né? Então, tenho 2 chances disso acontecer, ou seja, 2A. Porém, a gente tem quais são todas as possibilidades possíveis? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras. Então, pode sair qualquer uma dessas 12 letras. Então, isso é igual a... A gente pode simplificar 2 por 2 e 12 também por 2. Então, 12 por 2 dá 1 e 12 por 2 dá 6. Então, isso aqui é a minha probabilidade. Só que ele quer o quê? A probabilidade em forma de porcentagem. Então, a gente vai dividir 1 sobre 6. Quando a gente dividir isso, a gente vai encontrar 0,16 dízima periódica. E para a gente encontrar em porcentagem, a gente faz uma multiplicação, ou seja, 0,16,7
6 dízima periódica, né? Isso daqui a gente multiplica por 100, então a gente encontra 16,6%, né, de dízima periódica. Porém, né, isso daqui dá aproximadamente 17%. A gente faz um arredondamento para o mais próximo, nesse caso aqui para 17%. Então a gente encontra a nossa alternativa correta, letra C. Beleza? Então, nesse vídeo hoje era esse. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço, que vejo no próximo vídeo.